Hoje a gente vai conversar sobre como fazer o trabalho de um dia em 3 horas, né? Os sprints de trabalho focado. Se vocês perceberem que minha dicção está ruim, novamente estou usando o Invisalign agora, né? Estou com o aparelho na boca. Enfim, trabalho é trabalho, bora tocar. Primeiro, né, qual que é o problema que a gente tem em relação a trabalho, né? Antes de falar do problema, eu gostaria de falar de fato qual que é a promessa do sprint, né? É fazer com que você consiga realizar aqueles trabalhos mais relevantes, o 80-20 dos trabalhos, aqueles 20% que geram 80% do resultado, priorizá-los diariamente para que você consiga progredir nos seus negócios mais rápidos, né, nos seus negócios, nos seus projetos pessoais. Qual que é o problema? Geralmente as pessoas têm na cabeça delas a ideia de fazer hora, né? Principalmente, enfim, receberam isso dos pais, ou então quem trabalhou com emprego CLT convencional passou por isso aí. Você recebe uma série de tarefas para fazer todos os dias, né? Tarefas lhes são apresentadas, né? E você tem, sei lá, aquelas 8 horas por dia para fazer aquela tarefa. Poxa, você vai alongar o trabalho, né? Para que ele caiba naquele tempo, sem você ter que se esforçar demais, para você voltar para casa e fazer o que você quer da sua vida, né? Curtir a noite. A ideia de fazer hora, por mais que ela faça sentido, assim, entre aspas, dentro de uma empresa, quando você trabalha para os outros, se você quer ascender, isso realmente não faz sentido dentro da empresa, né? E se você tem um negócio próprio, isso faz menos sentido ainda, porque você está sendo o próprio obstáculo do crescimento do seu negócio, a sua incapacidade de gerir bem o seu próprio tempo e trabalhar de forma produtiva. O que é trabalhar de forma produtiva? A mínima quantidade de trabalho gera a máxima quantidade de resultado, né? E geralmente empreendedores caem naquela mentalidade de ter um grande volume de trabalho e se envaidecerem por causa disso, contudo gerando muito pouco resultado, um resultado desproporcional, né? Segundo, o hábito de checar o celular continuamente. Então, por exemplo, estou aqui com o meu celular do meu lado, né? É muito comum que as pessoas estejam trabalhando e tenham notificação, o celular treme, ou então notifica aqui no Apple Watch. Então, a cada 15 minutinhos, a pessoa abre aqui o celular, dá uma olhada se tem notificação, depois notificação no Instagram, notificação no WhatsApp e tal. Depois larga, né? Aí volta ao trabalho, até que ele fica meio que cansado do trabalho, monótono, e pega de novo o celular, dá uma checadinha e volta, né? Esse hábito é problemático. Terceiro, o hábito de trocar de tarefas. Então eu estou aqui produzindo slides, digamos, e de repente eu lembro, meu Deus, tenho que fazer um negócio. Eu abro meu WhatsApp, vejo a conversa, tinha que responder um aluno, responder um cliente, responder um sócio, responder um membro do time. Eu vejo o que ele falou, eu falei, não, cara, não dá para responder agora. Eu deixo a mensagem de lado, volto pro trabalho, só que minha cabeça ficou lá, né? E depois eu tô aqui no trabalho, não, peraí, vou dar uma pausinha, abrir aqui o YouTube para ouvir uma música. Ah, não, vou dar uma pausinha aqui para abrir o WhatsApp e ver se alguém falou alguma coisa. Vou dar uma pausinha no Instagram para ver se alguém produziu uma story. Cara, você vai só acrescentando novas atividades e conforme você acrescenta novas tarefas, o seu foco vai sendo diluído. Existe um fenômeno chamado resíduo de atenção, attention residue. E esse fenômeno, ele mostra como quando você troca de tarefas, quando você age de um modo multitarefas, a sua atenção se dispersa e como a sua atenção não está focada em um único local, o resultado por tempo de trabalho é muito menor, certo? Quarto, não priorizar o foco de cada dia, né? É muito fácil as pessoas começarem o dia de trabalho delas simplesmente sentando ao computador, sendo aqui diante do computador e começar a fazer qualquer coisa, né? Abre o WhatsApp, abre a plataforma que eles utilizam para gerenciar as tarefas, é ClickUp, é Trello, é Notion, qualquer coisa do gênero, e começa a fazer as coisas conforme der na telha, né? Conforme dá na telha. E isso faz com que você muitas vezes chegue ao fim do dia com aquela sensação de, poxa, eu estive ocupado o dia inteiro, mas de fato fiz poucas coisas daquelas que eram mais importantes para trazer resultado para a empresa, tá certo? Esse é o problema. Qual que é a solução? A solução são os sprints, certo? A ideia de sprint de trabalho focado é uma ideia que eu trabalho bastante no meu perfil. Provavelmente quem está aqui, quem me conhece no meu perfil, já me viu falando sobre isso. Quem fez parte dos meus cursos já me viu falando sobre isso. Mas quem aqui está por aqui, me conheceu pelo YouTube, não me conhece lá pelo Instagram, está ouvindo isso pela primeira vez. A ideia de trabalho focado é partir do seguinte princípio. Se você conseguir todos os dias dar um sprint de trabalho focado, priorizando aquelas tarefas que são as tarefas de alavancagem,
Né? Quando eu falo com você de alavancagem aqui, eu quero que você entenda o seguinte, aquilo que eu falei lá no início, 80-20, né? 20% das tarefas que a gente executa dentro do nosso negócio, isso se perpetua para várias áreas da vida, isso se replica, geram 80% dos resultados, certo? Se eu conseguir bater todos os dias nesses 20%, dedicar tempo, energia e trabalho a esses 20%, eu consigo progredir os meus negócios muito mais rápido. Né? Então é muito fácil a gente passar pelos dias fazendo várias tarefas operacionais, fazendo várias tarefas que fazem parte do dia a dia da empresa ou do dia a dia de qualquer outra coisa sua, e você acaba deixando de fazer aquelas que eram as prioridades, né? Porque às vezes são tarefas um pouco mais chatas de fazer, que dão um pouco mais de trabalho, tem que parar para pensar, né? E a gente acaba negligenciando e para resolver só quando vira um problema grande, né? Um problema real, por exemplo, está faltando dinheiro na empresa, falta de lead, aí o cara começa a se mexer para ir atrás de resolver essas coisas, né? Então tem problema com o produto, né? Insatisfação. Então, enfim, quais são os elementos fundamentais, os elementos básicos para que um sprint ocorra? São 3, né? A gente precisa de definição de focos, bloqueio do tempo e execução. Só isso. Existem vários detalhes ao redor, mas eu não vou falar sobre isso. O nosso vídeo tem que ser curto, né? Máximo aqui 15, 20 minutinhos. Você sai daqui com uma coisa prática que vocês possam executar. Então, todos os dias, vocês têm que fazer da seguinte maneira. Eu tenho esse caderninho aqui, que é o meu diário, onde todos os dias eu escrevo várias coisas do meu dia, né? Entre elas, a definição dos focos do meu dia, certo? Qual o princípio? Em vez de sentar e simplesmente começar a trabalhar, senta e planeja, certo? Você precisa pensar antes de começar a executar. Do contrário, a execução tem grande chance de ser burra, né? E você gastar muita energia atacando tarefas que não eram nem prioridade. 3 focos por dia. Senta e define 3 focos por dia. Geralmente, os focos estarão atrelados a rotinas da empresa, certo? Sejam trabalhos contínuos, sejam trabalhos únicos. Isso é um conceito interessante. Todo negócio tem trabalhos que são feitos uma só vez e tem trabalhos que são rotina de manutenção dos setores, né? Então, dentro do sprint, você vai ter dos dois. Você vai ter trabalhos que são rotinas, que são repetidos sempre, que nunca acabam. Por exemplo, trabalho de monitoramento de métricas. Trabalho de melhoria contínua do produto. Trabalho de produção de material de marketing, de anúncios, de teste AB em página de vendas, teste AB em várias coisas, em funil, né, em etapas do funil. Então, definir os focos. Definir os focos, sempre lembrando que a gente vai ter focos que vão ser contínuos, que você sempre vai fazer, né? E tem focos que são pontuais, que você vai dar muito esforço neles durante um curto período de tempo e depois vai liberar aquele trabalho, certo? Segundo, bloqueio de tempo. Quando a gente fala sobre bloqueio de tempo, o que eu quero dizer por isso é o seguinte: você vai pegar a sua agenda, né, pegar seu calendário Google, você vai bloquear aí pelo menos 1 hora, certo? Das 8 às 9, das 6 às 7, das 10 às 11 da noite, não importa. Por que 1 hora? Eu faço sprints de 3 horas. Eu acho isso um tempo interessante, e mais que isso eu começo a ficar meio... minha atenção enfraquece, né? Eu fico um pouco mais disperso. 1 hora porque geralmente a gente tem uma capacidade de foco muito baixa hoje em dia, né? As pessoas viciadas em rede social, então eu não vou falar sobre esse problema agora, mas a baixa capacidade de foco é um fato. Então, se a gente bota um compromisso de 3 horas, a chance de vocês começarem no início e fracassarem e abandonarem é muito alta. Assumam o primeiro compromisso de 1 hora por dia, todos os dias, durante pelo menos 15 dias. Depois aumenta aí 30 minutos, até chegar em 3 horas, certo? Hoje em dia eu faço das 8 às 11 todos os dias, a menos quando tem previsto, né? Eu troco o horário. Então, bloqueia seu tempo na agenda, pega a sua agenda e planeja ela. Se acostume ao hábito de não negociar esse tempo por nada. Considere essa reunião a reunião mais importante de todas, certo? Né? Proteja esse tempo, bloqueio. E bloqueá-lo significa: você não vai estar disponível para reuniões. Você não vai estar disponível no WhatsApp para responder as pessoas. Você não vai estar usando as redes sociais, você vai deslogar das redes sociais. Isso é fundamental como elemento, como pilar do sprint. Porque se a gente acrescenta dispersão, se a gente acrescenta o elemento de outras tarefas, de distração, o sprint vai por água abaixo, né? O grande efeito que se acumula no sprint de capacidade de execução e de foco vem
de você definir os focos, você bloquear o seu tempo e você começar a atacar. Certo? Um breve detalhe em relação ao bloqueio de tempo. É interessante que vocês tenham o tempo passando diante de vocês. Então, por exemplo, quando eu trabalho aqui no meu Mac, o aplicativo relógio, eu boto lá 1 horinha, 2 horinhas, 3 horinhas, né, o tempo que vocês forem botar, e lá em cima fica a passagem do tempo, né? Pô, vai diminuindo, ou então eu boto ele em tela cheia, na metade da tela, a outra metade é o meu trabalho, de modo que eu consigo ver o tempo passando. Isso funciona como uma espécie de micro recompensa, né? Isso mantém você, cara, tô conseguindo, tô focado e tal, e você, assim, meio que reafirma o seu propósito daquele sprint de trabalhar focado até o fim. Por último, execução. Na execução não tem segredo, você simplesmente parar e fazer o que tem que ser feito. Parar de evitar o trabalho. É muito fácil que dentro de uma rotina trivial de trabalho cotidiano, você evite o trabalho que tem que ser feito. Tem que evitar fazer um vídeo, evitar fazer anúncio, evitando parar para escrever conteúdo. Cara, se você simplesmente sentar e executar, depois de ter feito essas etapas de cima, ao longo do tempo você vai perceber que as atividades certas sendo priorizadas, as atividades que dão alavancagem à empresa, as coisas começam a crescer numa velocidade que você não imaginava, tá certo? Alguns elementos de apoio que eu considero fundamentais como estilo de vida mesmo, certo? Para que os sprints deem mais resultado ainda. Primeiro de tudo, exercício físico, treinar, né? A gente não deveria ficar parado, né? Passar um dia na nossa vida parado. Treinar todos os dias, não significa que, tipo assim, não vou ter dia de descanso, vou puxar ferro todos os dias. Pô, se sua periodização são 7 dias por semana, tudo bem. A minha hoje não é. Na tua natural, a minha hoje não é. E tem dias que eu não vou treinar musculação, vou fazer um cardio. Tem dias que eu não vou fazer um cardio, vou fazer uma rotina de alongamento e mobilidade de 20 minutinhos. Entende? Então, todos os dias, movimente o seu corpo. Todos os dias, movimente o seu corpo, né? Existem vários artigos sobre benefícios disso aí. Poxa, benefícios de neuroplasticidade, sua cognição melhora, seus hormônios melhoram, você fica mais disposto para trabalhar ao longo do dia. Certo? O pessoal pensa, eu vou perder tempo para fazer isso. Cara, você perde tempo para que o tempo que lhe resta seja muito mais proveitoso, né? Então, por mais que você tenha perdido, sei lá, 30 minutinhos, 1 horinha, a qualidade do tempo que lhe resta é muito superior, certo? Então, ao fim das contas, vale muito, tá bom? Segundo, água. A gente tende a desprezar muito a água. A gente pega essas coisas que são simples, acha que são besteira, mas, cara, você beber aí 50 ml de água por quilo que você pesa, então, sei lá, 2,5 litros, 3 litros, 3,5 litros, 4 litros por dia, faz muita diferença. Cria disciplina de rotina de beber água. Beber água é ruim, é chato. Cara, assim, foda-se, se tu não consegue beber água direito, como é que tu vai querer ter uma rotina de tocar uma empresa e crescer uma empresa foda? Não vai, velho, não vai, simplesmente não vai. Entende? Segue uma rotina de água direitinho. Planeja aí, poxa, até tal hora ter bebido pelo menos 500 ml, 1 litro de água. Usa uma garrafinha para te ajudar. Cria essas coisas como ritual, tá bom? Terceiro, suplementação. Eu não vou falar especificamente do que, mas tanto no aspecto de vitaminas e minerais como no aspecto poxa, nootrópicos ou, sei lá, qualquer outro tipo de suplemento, enfim, nutracêuticos, coisas do gênero, eles potencializam a nossa performance porque o nosso corpo fica assim sempre com o máximo, entende? Então, sua vitamina D não está oscilando, o zinco, o magnésio não está oscilando, o complexo B não está oscilando. Então, quando as vitaminas, os minerais, esses elementos estão sempre assim bem, estão sempre na quantidade, o seu corpo opera no nível de performance alto, né? Tanto física quanto cognitiva. Quando você começa a comer de forma bagunçada, você não suplementa, fica assim, fica tipo uma montanha-russa, sobe e desce. Então tem dias que você vai ser muito bom no trabalho, tem dias que você vai ficar com baixa performance, você vai achar que isso é mental, que você é um safado, mas a verdade é porque biologicamente falando, seu corpo não tem um aporte estável de nutrientes e minerais, né, de vitaminas e minerais e energia também, né, de macronutrientes. Então, enfim, suplementação é importante, tá bom? Em vez de ficar gastando dinheiro aí com roupa, o cara tá começando a empreender, gastar dinheiro com roupa, com sapato, tênis caro e tal, relógio foda, ficar indo comprar jantar caro para mostrar foto no Instagram, beber em festa. Cara, pega esses 400, 300, 400, 500 reais mês e investe em suplementação. Investe em suplementação, isso retorna muito, cara, na sua capacidade de trabalho, tá bom? Quarto elemento, dieta.
Pela mesma razão de suplementação. Você cria uma previsibilidade de refeições de aporte nutricional ao longo do dia. Então você, por exemplo, se todo dia você come diferente, horários diferentes, quantidades diferentes, tem dia que depois da refeição você vai ficar mole. Tem dia que você vai estar normal. Tem dia que você vai sentir fome antes da hora. Tem dia que você não vai. Então, cara, assim, deixa isso organizado para que a sua rotina seja o mais previsível possível e você consiga fazer os sprints sempre bem. Tá bom? Descanso real. Descanso não é celular. É muito fácil o cara, assim, trabalhar e achar que descanso é mexer no celular, é ficar assistindo, sei lá, TV, é jogar. Bicho, assim, vocês precisam aprender a descansar bem, descansar de fato. Ainda que essas coisas possam descansar em algum nível, isso só vai, muitas vezes, por exemplo, celular, ficar scrollando reels e vendo história dos outros, isso só vai, assim, sobrecarregar mais ainda com informações, você vai só se saturando. É interessante que você tenha um pouco de exercício mais, assim, sem ser analítico, sem se utilizar a sua cabeça, seja mais perceptivo, entende? Então, por exemplo, aqui do meu lado tem a janela do escritório, e, poxa, tem um riozinho passando, tem várias árvores e tal. Às vezes eu fico parado assim, abro a janela e fico olhando assim por uns 5, 10 minutinhos, respirando, ouvindo sons, ouvindo de onde está vindo os sons, olhando as cores. No simples exercício, nada de ficar parando para pensar, nem nada do gênero, no simples exercício de percepção. Ou então, cara, eu não tô a fim de ficar na janela olhando para o mato ou para a água, eu vou ler um livro. Entende? Então, ter um descanso real, assim, relaxar de fato, dar aquela descontraída para que seu cérebro relaxe, trocando de tarefa, para depois você voltar ao trabalho novamente, tá certo? Então, enfim, cara, basicamente, se vocês seguirem isso todos os dias durante o ano, vocês vão ficar impressionados com a capacidade de progresso que vocês vão ter em qualquer projeto pessoal que vocês tenham, né? É isso aí. Tamo junto. A Forja não para.